caros irmãos, bom dia. Estamos aqui para o início do nosso recolhimento carmelitano e a priora trouxe para a palestra uma continuação da proposta da palestra anterior, que falava sobre o terceiro abecedário, o livro Terceiro Abecedário, de Francisco Ozuna, livro que motivou a segunda conversão de Santa Teresa d'Ávila. Eu trouxe para vocês uma reflexão do capítulo 20º do livro, que fala sobre que nós devemos nos animar em sofrer todas as tentações, porque as adversidades, elas são instrumentos da graça. No recolhimento passado, nós falávamos ainda sobre Francisco Ozuna, sobre o terceiro abecedário, falávamos do poder da graça, que Nosso Senhor, através da graça, Ele infunde em todos nós, Ele nos aproxima da sua divindade. Portanto, enfatizamos a necessidade do estado de graça, para que a gente receba toda essa intervenção divina, esse desejo de Deus da santificação das nossas almas. Mas no mundo de hoje, no mundo de tanta guerra, de tanto sofrimento, não tem tema mais oportuno do que falarmos sobre sofrimento, sobre como o cristão deve reagir aos sofrimentos, como Deus espera que nós o levemos e quais são as graças obtidas por aqueles que sofrem em aceitação àquilo que o Senhor permitiu, aceitação à vontade de Deus. É muito edificante, a gente vai falar sobre, portanto, a questão do sofrimento e todas as adversidades que advêm do sofrimento e que são instrumentos da graça. Meus caros, Santo Agostinho, para animar os que edificavam a cidade de Deus, que é um livro, uma obra de Santo Agostinho muito famosa, ele nos mostra que existem frutos das tentações que nós padecemos. Essas tentações, elas não abrangem só sugestões do demônio, mas qualquer tipo de sofrimento e de adversidade nós temos no dia a dia. Nesse mundo, meus irmãos, nossos dias são tentações atrás de tentações, para que um dia, assim, possamos chegar à pátria celeste. Devemos sofrer, meus irmãos, com gosto. Quando se tem um presente, que é esse presente Deus nos dá, esse prêmio para quem sofre com paciência e com amor, que é a glória celeste, é a pátria celeste. Devemos sofrer com gosto, portanto, porque se tem presente o prêmio oriundo dessa luta. Meus irmãos, no livro de Tobias, no capítulo 3, no versículo 21 a 22, fala o seguinte: mas todo aquele que vos honra tenha certeza de que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda, após a tempestade mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito.
Pois é, meus irmãos, as Escrituras nos mostram que não há mal que sempre dure e bem que nunca acabe. Ela nos mostra mais ainda, meus irmãos, que depois do período de tribulação, de tentação, de adversidade, de provações, há o período de bonança, há o período de graças. Mas para isso, meus irmãos, nós temos que nos dispor a recebermos esses períodos de adversidades, de sofrimentos, como Cristo recebeu, para que um dia façamos como Ele e possamos gozar aí da glória eterna. Ninguém que ama a Deus, meus irmãos, pense em passar essa vida sem tentações, sem adversidades, sem provações. Tem católico, tem cristão que acha que o catolicismo e o cristianismo é algum tipo de imunidade, nos dá algum tipo de imunidade às provações, às adversidades, às doenças, às tentações. Mas é o contrário, meus irmãos. Ela nos dá, na verdade, a religião, o catolicismo, essa proximidade de Jesus, ela nos dá a força para encararmos isso com a naturalidade dessa vida, que é um vale de lágrimas. Então, a proposta aqui é que saibamos entender as adversidades, que saibamos aceitar as adversidades. E eu vou falar daqui a pouquinho, Francisco de Osuna, na verdade, que essas adversidades elas precisam ser entendidas pela alma. A gente tem mania de buscar nas provações, nas adversidades, uma motivação para entender que isso não nos cabe, que cabe ao outro, que foi culpa do outro, que o outro que propôs isso, quando na verdade, se Deus permitiu, meus irmãos, é vontade plena dele, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. E se ele permitiu, não tem nada a ver com o outro, tem a ver conosco, tem a ver com a nossa santificação, que é individual a nossa relação e pessoal com Deus. Ele quer nos mostrar com essa adversidade, não para o outro, ele quer mostrar para a nossa alma a lição que nós precisamos para crescer espiritualmente, para nos aproximarmos mais dele. E nem sempre nós admitimos essas adversidades como dons de Deus, como graça. Ao contrário, nós nos insurgimos contra Deus. Nós falamos, não vou mais rezar. Se eu rezo e acontece isso comigo, então eu não vou mais rezar. Se eu vou à igreja e aquela pessoa conduz as coisas daquela maneira, age daquela maneira, eu não vou mais na igreja. O nosso cristianismo e a nossa fé, meus irmãos, infelizmente é infantil. Ela não está alicerçada no Cristo, na rocha, na pedra. E a rocha e a pedra, meus irmãos, permitem ser moldadas. Os instrumentos de molde é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se são combatidas, se são com a serra, se é com a lapidação dolorosa, só nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ninguém que ama a Deus pense em passar essa vida sem tentações, pois Cristo não quis outra coisa. Ele passou por muitas tentações e fadigas nessa terra, que é o lugar delas. Esta terra, meus irmãos, é o lugar das tentações e da fadiga.
para que um dia nós tenhamos a glória eterna. Aqui nesse mundo se lapidam as pedras vivas do templo, de modo que no céu não se ouvirá o barulho do cinzel, da serra ou qualquer outra ferramenta de lapidação. A pedra que recebe mais golpes está destinada a ser colocada no lugar mais alto. Olha como é a psicologia divina. A pedra que recebe mais golpes está destinada a ser colocada no lugar mais alto. Temos que sofrer muitos golpes, meus irmãos, para que nossa pedra seja mais polida e bonita e possa ficar assentada no edifício celestial. As adversidades são, portanto, instrumentos da graça. Em Provérbios, capítulo 3, versículos de 11 a 12, se diz: meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que Ele te responda, porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima. Portanto, meus caros, aqueles que vivem as adversidades da vida, vivem momentos de provações em que o mar é tempestuoso e o barco balança e a gente não consegue ver outra coisa senão o balançar das águas. Eis o que as Escrituras nos trazem: porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima. Maria Santíssima, nossa rainha do Carmelo, do Monte do Carmo, e seu esposo São José, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está agora, meus irmãos, aqui nessa igreja, presente, realmente presente, substancialmente presente em corpo, sangue, alma e divindade. Eles sofreram 3 dias a ausência de Jesus, quando ele ficou no templo. A narrativa dos evangelhos, meus irmãos, é forte, mostra a agonia de Nossa Mãe Santíssima e de São José ao perder o filho, mas após o sumiço, Nosso Senhor, diz os evangelhos, foi submisso aos dois por toda a vida. Depois daquela tempestade de 3 dias, que pareceu não ter fim, que causou um sofrimento dolorosíssimo no coração de Nossa Senhora e de São José, as Escrituras nos dizem como é a psicologia de Nosso Senhor, e ele foi submisso aos seus pais por toda a vida. Depois daqueles 3 dias de trevas, Nossa Senhora, São José colheram uma vida de submissão. Faça tudo o que Ele vos disser. Mãe, ainda não é chegada a minha hora. Faça tudo o que Ele vos disser. E a água foi transformada em vinho, meus irmãos. De alguma forma, conquistamos a Deus quando sofremos com paciência, pois Ele se entrega a nós e nos mostra muito afetuoso. Ele nos mostra seu amor de uma forma particular no sofrimento, meus irmãos. Aqueles que fizerem a experiência de recolherem as potências de suas almas, de recolherem seus sentidos, de entregarem a Deus o sofrimento, experimentarão queimar do seu coração, que
que ardem nos afetos e que transformam a dor em amor. Sim, meus irmãos, no sofrimento, Nosso Senhor se torna muito mais presente em nossas vidas. De tal maneira que, se olharmos para Ele com toda a compreensão daquela dor, toda a entrega daquela dor, aquela dor, ela vai se transformar e vai se queimar em amor. E dessa forma isso vai nos aproximar mais a Cristo. E de alguma forma nos fará mais semelhantes a Ele na dor e no amor. Na dor e no amor. Os santos, principalmente os carmelitas, meus irmãos, eram amantes da dor, porque descobriram um grande segredo do coração divino. É na dor que se encontra o amor que queima, que arde, que devora os sentidos e que nos traz abundância de graças. Por isso, nós vemos os santos sofrerem e quererem sofrer e dizerem, como Santa Teresinha, um dia no Carmelo sem dor é um dia perdido. Porque a dor recebida, um amor, nos une a Nosso Senhor Jesus Cristo, nos assemelha a Ele, que sofreu, como diz Francisco Osuna, dores indescritíveis durante a sua vida inteira. Foi tentado, provado o tempo todo. Não foram só as tentações do deserto, onde o demônio apareceu a Nosso Senhor. Diariamente ele era provado pelos escribas, pelos fariseus, pelo povo. Portanto, meus irmãos, se nós queremos a intimidade divina, queremos ser amigos verdadeiros de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos buscar nesse mundo a glória, a satisfação pessoal, o bem-estar físico, o bem-estar moral, que as pessoas achem e tenham um bom conceito de nós. Porque se nos assemelhamos a Cristo, não foi isso que aconteceu com Ele, foi? As pessoas o chamavam de demônio, diziam que ele era malfeitor, diziam que ele era o chefe dos demônios. E era o Cordeiro imaculado, imolado, que foi humilde à vontade do Pai, absorveu a sua missão, disse ao Pai de forma terna: afaste de mim esse cálice, mas se não for a vossa vontade, que se faça a vossa vontade. É assim que nós, meus irmãos, enfrentamos as dores da vida, as adversidades da vida? Ou nós damos uma desculpa para nós mesmos, para não olharmos para a nossa alma, para não crescermos em Deus, para nos assemelharmos a Nosso Senhor, para nos corrigirmos as nossas faltas? Esse olhar, essa correção nas tentações, nas provações, meus irmãos, elas lapidam a pedra do nosso templo e nos fazem construir um pedacinho do templo sólido na glória celeste. Cristo agradou o Pai Eterno, obedecendo às tentações e aflições. Diz o apóstolo São Paulo, por isso ele foi ouvido e alcançou tudo o que quis. Também agradarás a Deus quando for tentado e sofreres. Pensa que nessa condição se torna filho amado como Cristo.
pensa que nessa condição se tornará filho amado como Cristo. Portanto, o pai, vendo o bem que procede dos sofrimentos para seus filhos, e quanto lhes favorece, atua para que os recebam na medida oportuna, dando-lhes pão e pauladas, conforto e pauladas, até quando convier e como convier. Essa é a psicologia divina, meus irmãos. Não temas, portanto, serem tentados, passar por provações e adversidades, por doenças físicas e morais, por doenças espirituais, porque sempre contarão com a ajuda de Deus. Serviriam assim, ou servem assim muito a Deus, quando és tentado, mais trabalha para Ele, sofrendo do que sendo consolado. Portanto, aqueles que sofrem as tentações, as adversidades da vida, as dificuldades, mais servem a Deus do que aqueles que são consolados. Isso é uma lição para todos nós, meus irmãos, que queremos ter consolo na vida afetiva, na vida espiritual, na vida material. A gente não quer que nada falte, mas o nosso Deus nos apresenta uma psicologia contrária, de aceitação absoluta às adversidades da vida, as provações, as tentações. Porque, como dizia Santa Teresinha, um dia no Carmelo sem dor é um dia perdido. Procura voltar seu coração a Deus toda vez que acontecer uma coisa que não te agrada. Não busque motivações, não procure justificativas. Pense o que Deus quer me trazer com isso. Porque, meus irmãos, sempre será entre você, a sua alma e Deus. Você nasceu sozinho, você morrerá sozinho, será apresentado ao Senhor. Espero que não sozinho, com o seu anjo da guarda, com a Virgem Santíssima. Mas eu quero dizer que a sua trajetória é particular de santidade, pessoal. Deus te quer santo na medida que Ele te quer diferente do seu irmão. Portanto, meus irmãos, dessa forma, a cada contrariedade, aceitando pacificamente, você será o instrumento da graça e cumprir-se-á em ti o que diz Isaías no capítulo 32, versículo 2: serás como um abrigo contra o vento, um refúgio como uma chuva torrencial, como um fio de água num chão ressecado, e como a sombra de um alto rochedo em terra ressequida. Aquele que não tem experiência pouca coisa sabe, mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência. Isso está em Eclesiástico, capítulo 34, versículo 10. O que não experimenta as tentações não aprende, não se humilha, não vigia, não teme, não tem o bom odor de Cristo, nem é honrado pelo Senhor,
não sabe se compadecer dos que compadecem, não sabem evitar os pecados veniais, não se lembram de Deus, não rezam com frequência, não fazem penitência, não aprendem a lutar e não ganha méritos. E não ganha méritos, meus irmãos, e não ganha méritos. A crescer, a tentação é sinal de clemência para nos fazer crescer em graça. A tentação, meus irmãos, é sinal de clemência para nos fazer crescer em graça. É para curar nossos vícios que abundam as tentações. É para curar nossos vícios que abundam as tentações. As tentações aqui não só assim impelidas pelo demônio, mas as provações e as adversidades. Prepara-te, meu irmão, para a batalha. Cresce na esperança de ganhar a vida eterna, que é dada para quem luta como bom soldado de Cristo. Quanto mais lutamos e somos tentados, maior glória teremos no céu. Quanto mais aceito fores por Deus, maior será a tentação. Que lhes porá à prova. Não deves temer, escuta o sábio, fala Eclesiástico 2, capítulo 2, versículo de 2 a 6. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo de infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento de tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até a tua velhice. Exorta, portanto, a unir-se a Deus e a sofrer, meus irmãos. Para unir-se a Deus, você terá que sofrer, pois é preciso permanecer no recolhimento. Isso que vocês fazem aqui hoje. Os nossos 5 sentidos habitualmente nos atormentam. Quando estamos dispostos a tirar o coração do mundo e a colocá-lo em Deus, dessa forma permanecemos no recolhimento. Hoje vocês vieram aqui tirar o coração de vocês do mundo, fechar a porta dos sentidos para abrir a porta para Deus. É essa a exata dimensão dos conselhos de Francisco Ozuna para quem sofre, para quem está no período de adversidade. Algumas pessoas que preferem ter poucas tentações e ficarem onde estão e não serem molestadas, que valem a pouca perfeição que possuem do que guardar o coração. É uma consideração de covardes. Se nós procuramos a paz das tentações, das adversidades, se está bom assim para a gente, Francisco nos diz: vocês são covardes.
devemos lutar e o melhor modo de lutarmos é pelo recolhimento. Quase toda tentação começa em um dos sentidos. Falar, ouvir, sentir. O demônio sempre começa pela parte mais fraca e frágil que nós temos. Ele começa por ali, combater. Portanto, o inimigo pouco pode com aqueles que recolhem os sentidos. Precisamos dessa forma guardar os nossos sentidos das coisas mais sensíveis. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Que é para a gente fazer a nossa vontade? Que a gente deve todo dia acordar e falar: nossa, hoje eu estou com vontade de fazer isso, portanto eu vou cumprir a minha vontade. Hoje eu tenho desejo tal, e ai daquele que me contrariar, e ai daquele irmão, e ai daquela adversidade, eu passo por cima que nem um trator. Não é assim que nós pensamos, meus irmãos, mesmo que inconscientemente às vezes, que a nossa vontade, ela deve ser servida. Mas não é isso que as Escrituras nos trazem, não é isso que a nossa fé católica nos traz, não é isso que nos aproxima de Deus, é completamente o contrário. Nós carmelitas estamos aqui na ordem terceira, não é porque é bonito usar hábito, nem é porque é bonito a cerimônia na ordem terceira, nem é porque é uma igreja linda, é porque a gente vem buscar aqui a ratificação dos conselhos evangélicos, da castidade, da pobreza, da obediência, em toda a sua dimensão, que não é pouca, que resume toda a fé católica. Então, se eu venho à igreja e sou contrariado, eu vou me surgir contra a contrariedade? Ou eu vou pensar o que Deus tem para me dizer? O que Ele espera de mim? Uma humilhação? Uma aceitação? Os irmãos, não tem nada que nos aproxime mais de Deus do que as humilhações. Acreditem, não tem nada mais forte que espante o demônio do que uma alma se colocar numa posição de humildade, de aceitação. Não é uma falsa humildade, é uma aceitação no coração. Do que, priora? Das adversidades, das tentações que Deus nos dá. A gente precisa analisar a partir dessas adversidades, dessas dificuldades que nós temos, inclusive no relacionar com os outros. A gente tem que olhar não para o outro, não para a forma que o outro é, mas para a forma que nós somos e o que Deus quer de nós. Muito bem, meus irmãos, os recolhidos, portanto, conseguem se esconder do inimigo, como o tatu dos cachorros, porque fazem a contínua guarda do coração e dos sentidos. Portanto, a gente tem que limitar os nossos sentidos. O antídoto já foi dado no primeiro recolhimento, para a alegria, a justiça. Os antídotos para esses sentidos, eles são vivos, meus irmãos, mas a gente precisa praticar. A gente se perde muitas vezes nos nossos sentidos, a nossa alegria, a nossa tristeza. Quando a gente precisa ter temperança, quando a gente precisa ter aceitação, quando a gente precisa olhar e entender o que Deus está permitindo para a nossa alma,
Porque não diz respeito a ninguém, diz respeito a você e a Deus. O outro é com Deus, não é com você. Façamos nós o recolhimento, portanto, dos nossos sentidos, não dando vazão às nossas vontades, ao que achamos ou ao que queremos, mas entendendo que através das tentações passamos mais facilmente pelo portal que nos liga à eternidade, pelas privações, pelas adversidades, pelas provações. Esse portal se abre e nós temos acesso à eternidade, meus irmãos. Que Maria Santíssima nos conduza em meio às tentações, pelo caminho seguro do recolhimento dos nossos sentidos, das nossas ambições, que possamos entender que sem renúncia não há vitória, sem cruz não há glória, e que possamos nos manter longe das vaidades e do uso indevido dos nossos dons para glórias pessoais. Porque, meus irmãos, é imediato que, se nós fizermos assim, nós tenhamos a morte da nossa alma. E dessa forma também faremos da nossa alma território infértil e, portanto, de não cumprimento da vontade de Deus. Que possamos ter coragem, meus irmãos, de enfrentar essas tentações. E não estamos sozinhos, nós temos a maternidade de Maria Santíssima, que é o maior presente que Nosso Senhor deu aos homens, sem dúvida nenhuma. Que é o espelho da humildade, que é o espelho da justiça, que é o espelho da temperança. Não só a Maria Santíssima, mas nós temos os nossos santos, que são nossos companheiros nessa empreitada que é a vida na terra. Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São Padre Pio, São Martinho de Lima, São José e tantos outros que nos mostraram que sim, é possível não sucumbirmos às tentações e adquirirmos as virtudes necessárias para fazermos então a santa vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros, agora permaneçamos em silêncio. O Frei Marcelo está retornando e daqui a pouquinho vai expor o Santíssimo Sacramento. Portanto, reflitam sobre